domingo, iniciando a semana, fazendo uma inscrição para uma maratona. Oi, gente! Sejam bem-vindos ao meu canal aqui no YouTube Corre Samila, onde eu vou compartilhar para vocês tudo relacionado à corrida de rua e principalmente compartilhar com vocês esse tempo que eu estou vivendo em relação à maratona de Curitiba. E é sobre ela que eu quero vir compartilhar com vocês porque eu decidi fazer a maratona de Curitiba. Bom, esse vai ser o meu primeiro vídeo aqui e já vai ser um vídeo onde eu vou compartilhar com vocês da minha história em relação a essa jornada em preparação para a maratona de Curitiba. E por que eu decidi fazer essa maratona? Se não me engano, foi em maio? Foi em maio, né? Início de maio, se eu não me engano. Mas eu fui para a meia maratona de BH. Fui participar dessa meia maratona, só que antes de ir para a meia maratona, eu estava em um caminho para talvez desistir de continuar participando dessas corridas. Mesmo estava bem desanimada em relação a correr, não, assim, que diferença, né? Há poucos meses eu estava praticamente querendo parar de correr, agora eu já me inscrevi para uma maratona, mas vocês vão entender o porquê. Os 2 últimos anos foram anos bem desafiadores e muitas vezes a gente acaba deixando ser levado pelos nossos problemas, pelos desafios que a gente enfrenta na nossa vida. E aqui eu falo de desafios, são problemas pessoais que acontecem na vida de todo mundo. E eu me vi nesses 2 últimos anos sendo levado por esses problemas. Muitas coisas que aconteceram e não vai faltar oportunidade, talvez mais à frente, eu vim conversar com vocês sobre isso, não tem problema, mas não é o momento certo também de expor essas situações. Mas eu acabei sendo levada por essas situações e o ano passado correr para mim foi bem difícil. Eu acredito que não é só eu que vivo isso. Quando a gente passa por dificuldades pessoais, problemas pessoais, o nosso rendimento no treino não é o mesmo, a performance não é a mesma e a gente precisa estar com a mente bem alinhada com o nosso corpo para a gente continuar mantendo aquela jornada de boa entrega dos treinos, porque isso acaba influenciando. Eu não vou dizer só de performance, não, mas para manter aquela disciplina de treino, constância, alimentação, a gente precisa estar com outras coisas na nossa vida alinhada. E juntamente com tudo isso, eu acabei tendo crises de ansiedade e eu acabava durante esses, vamos dizer, no ano passado para cá, eu acabei descontando muito na alimentação, acabei descontando nos treinos porque eu não queria ir treinar, então eu falhava, eu deixava de ir treinar, eu acabava ali comendo alimentos que me fazem mal, acabava abrindo exceção desses alimentos, principalmente durante a semana. Vou comer hoje segunda-feira, quinta-feira, sexta, e assim às vezes quando não ia tinha semana que era a semana toda. Por quê? Porque eu estava ali com uma válvula de escape para que eu tentasse relaxar diante de tudo que estava ali acontecendo e entre outras coisas também. No início do ano passado ou no ano retrasado, se eu não me engano, mas acho que foi ano passado mesmo, ano passado, 2024, eu tive também uma demanda muito grande de trabalho e eu fiquei ali, trabalho, e ali também para me relaxar eu ia na alimentação. A gente tem fases da nossa vida que algumas coisas acabam nos sugando mais que as outras e houve essa fase em relação ao trabalho, entre outras situações. E aquilo foi esfriando dentro de mim já, vamos dizer, desde 2023, posso dizer assim, ali metade de 2023 eu já estava ali um pouquinho desanimada. E eu fui empurrando, veio 2024 e eu empurrando, passando por todos esses desafios ali, empurrando e indo às provas
Mas eu ia, às vezes as pessoas me chamavam para ir, vou. Eu tenho que ir porque eu tenho que ir por obrigação. Eu sempre levava tudo isso por obrigação. E aí parece que nesse período a corrida, a corrida ela perdeu o sentido para mim. Ela se tornou, o sentido da corrida na verdade se tornou, tenho que ir porque as pessoas me chamaram, tenho que ir porque às vezes eu tenho um contrato, eu tenho que ir porque tem que manter o tempo que eu tô nele, tenho que ir por causa de pódio, vamos dizer assim, não era bem o pódio, mas ali o tempo, a performance, e esse tenho foi fazendo que a corrida ela perdesse de fato o sentido que levou eu a correr. O que me levava a correr, que a corrida ela sempre me manteve viva, ela traz isso para mim. Eu tenho essa sensação de estar mais viva. Ela traz essa sensação de liberdade. É como se eu fosse de encontro comigo mesma e ali quando eu estou correndo eu estou sendo eu mesma, sabe? Por isso essa sensação de liberdade é de ser eu. E ela traz essa sensação para mim. Ela me faz bem. Ela traz aquele bem-estar. E tudo isso para mim foi se perdendo. Eu comecei a treinar por obrigação, fazer isso por obrigação, tenho que continuar correndo, enfim. Mesmo vendo bons momentos, mas elas começou a ir por obrigação. Quando foi esse ano, eu fui ainda mantendo esse lado de obrigação e eu falei que esse ano eu não queria mais saber. E que eu ia abandonar, só que eu já estava inscrita para essa meia de BH. E eu falei, eu vou só para essa meia de BH e pronto, porque é aquele negócio, agora que eu fui e escrevi, eu vou até o final. Mas depois eu não quero mais saber. Eu acho que eu comentei com o João, estou desanimada, mas eu vou só para eu não falhar, sabe assim, vamos fechar esse ciclo? Senão a gente inscreve, desanima, inscreve, pula fora, inscreve, não quer saber mais. Não, eu vou para fechar o ciclo. Eu não tinha uma lesão, que geralmente é o que impede muitas vezes o corredor de ir. Ou eu tinha um compromisso naquele final de semana. Não, eu não tinha. Estava disponível, não tinha uma lesão, não tinha nada que impedia. Eu falei, quer saber? Eu vou para concluir esse ciclo. E eu fui sozinha nesse, eu fui com um grupo, uma excursão, mas eu sempre, tudo que eu sempre faço ali com meu esposo do meu lado, com amigos do lado e relacionado ao esporte, ali sempre tem que ter alguém ali comigo. Mas dessa vez eu fui sozinha. E vou ser sincera com vocês, foi uma experiência necessária. Se não foi uma das melhores experiências, não foi uma das, porque toda corrida ela deixa ali seu aprendizado, ela deixa a sua experiência, ela deixa ali algo marcante pra gente, né? E essa corrida eu vivi uma experiência muito forte. Desde todos os momentos, acho que a gente tem que aprender a ver os pequenos sinais em tudo, sabe? Em tudo. Às vezes é alguém ali na prova que passa perto de você e fala, vai! Aí você vê um cuidado, principalmente um cuidado de Deus. Eu, como sou católica, sou cristã, eu vejo muito o cuidado de Deus ali nas pequenas coisas. E eu vi esse cuidado de Deus com a minha ida para Belo Horizonte, ali com o pessoal na van, e você vai ouvindo as histórias de algumas pessoas, e eu ouvi essas histórias, e tinha gente que você ouve se a pessoa dorme, chega do trabalho quase meia-noite, vai levantar 3h30 da manhã para ir correr 35 quilômetros preparando para uma maratona. Aí você vê, cara, olha a tamanha dedicação. E por que essa dedicação? Eu fico assim emocionada porque você vai ouvindo essas histórias e você vai entendendo o sentido que a corrida faz na vida daquela pessoa. E foi isso que eu fui vivendo nesse final de semana. É como tudo que eu vivi lá trouxe para esse lugar onde a corrida de fato faz sentido na minha vida.
E desde a ida na van, você sentar com alguém para almoçar, você ouvir a história de alguém, você ouve alguém compartilhando e às vezes a pessoa, ela acha que aquela fala dela, tô contando aqui, aconteceu isso, ela não tem dimensão do que aquilo proporciona na vida da gente. E também a providência da Val, nem sei se ela vai ver esse vídeo aqui, mas a Val ficou comigo no mesmo quarto do hotel. E assim, foi aonde eu me identifiquei muito com a história dela, com os relatos delas, do relato dela. Sabe aquela pessoa que transmite uma riqueza muito grande de experiência, de conhecimento? É a Val. A Val, ela transmite isso diante do que a corrida trouxe para a vida dela. E a ideia era a gente chegar no hotel à tarde, tudo atrasou, trânsito, acabamos chegando tarde no hotel, mas a ideia era ir para o shopping, encontrar com o pessoal, ir para o shopping e voltar mais tarde, jantar, vai para o quarto. Mas a nossa conversa no quarto do hotel, que nós dois ficamos no mesmo quarto, aí que foi essa providência. A nossa conversa foi tão boa, tão rica, que nem lembramos de shopping, a gente foi só no supermercado, na farmácia e conversando, aquele assunto ali, ele prolongou por horas. Fomos ir pro jantar depois em frente ao hotel e voltamos pro quarto. Mas, resumindo ali toda a nossa conversa, a gente chegamos ali à conclusão do propósito que a cada treino e a cada corrida nos leva. Qual é o propósito que eu vou buscar hoje para fazer aquele treino? O que eu quero buscar naquele treino de hoje que eu vou realizar? Qual que é o propósito que eu vou buscar naquela corrida que eu vou realizar no dia X? E essa conversa que eu fui tendo com ela foi me ajudando a tornar consciente sobre esse lugar de trazer sentido, né? Foi ali que foi sendo essa construção de trazer sentido, de você viver mais o presente, viver a vida nas pequenas coisas. Às vezes a gente só pensa nas grandes, às vezes nós pensamos só nos resultados, mas nós esquecemos de viver o nosso hoje. O que o hoje pode entregar para mim de bom? O que a vida pode trazer para mim? Como eu posso viver a vida? Porque concluir o dia de hoje é menos um dia. Treinei, é menos um dia. A gente está caminhando para a morte. A gente está caminhando para a velhice. E nós vamos deixar algumas coisas passarem na nossa vida, passar despercebido, ou deixar de viver o que de fato é importante para nós e necessário para nós até quando? Principalmente em relação a esse viver hoje. E ali foi um aprendizado. Claro, compartilhei também algumas coisas, mas eu aprendi com ela muito mais do que acho que o que eu levei para ela. E olha para vocês verem, né? Quando foi à noite, uma coisa simples que aconteceu. Quando foi à noite, eu fui para nós fomos jantar à noite e ali a conversa, ali cada um compartilhando um pouquinho da sua vida, mas você estar com pessoas que vivem aquilo que você gosta, sempre gostou. Eu acho que eu precisava estar mais inserida nisso. Eu sempre fui uma pessoa muito isolada, mais afastada. E na corrida eu também sempre coloquei ali uma parede, eu treinava sozinha, eu ficava mais ali no meu mundinho, mas eu tinha dificuldade de estar com as pessoas, não é timidez, mas é envolver com as pessoas. E ali eu tive a oportunidade de envolver mais com as pessoas, ouvir histórias, conversar com pessoas diferentes. Gente, quando foi 8 horas, nós fomos para o quarto. Aquilo eu achei ótimo, maravilha, assim, eu achei o máximo. Por que, Samila? Porque o ciclo de amizades que eu tenho, às vezes a gente fala assim, gente, eu preciso ir embora mais cedo, amanhã eu vou levantar cedo. Às vezes as pessoas acham que a gente está exagerando,
acha que, nossa, pra que essa menina com essa paranoia? E ali quando você vê pequenas coisas, ir pro quarto mais cedo, eu falei, que bênção, gente, eu vou pro quarto mais cedo, eu vou me preparar mentalmente, eu vou descansar, porque amanhã eu tenho uma prova, eu tenho a oportunidade de fazer isso. Você está inserido a lugares que de fato faz sentido para você. Foram pequenas coisas que eu fui vivendo e que de fato fez sentido para mim. E quando foi no outro dia, levantamos cedo, todo mundo pontual. Eu também sou muito pontual, as pessoas foram mais pontuais do que eu. Fomos para o local da largada, é aí que eu vivi uma experiência assim profunda. Nunca é só uma prova, nunca é só ali sobre o correr, é sobre aquilo que a gente vai vivendo durante a prova vai transformando dentro de nós. E aqueles 21 eu vivi essa transformação. Larguei, calma gente, que o porquê de ir para a maratona de Curitiba vai fazer sentido, e aí vocês vão entender por que eu preciso contar essa história onde ela liga a maratona de Curitiba. Eu larguei e ali os primeiros 5K mantive o ritmo ótimo. Depois, logo mais à frente, acho que 6, 7, já começava a subida. E um pouquinho antes eu encontrei com uma corredora aqui da cidade, uma pessoa muito bacana, muito querida, a Ju, e nós duas entramos dentro do zoológico, que tem uma subida muito longa, juntas. Fizemos ali todo o percurso dentro do zoológico juntas. Depois a gente acabou ali separando e cada um ali foi mantendo o seu ritmo. Quando a gente sai do zoológico, acho que depois de 2,5 km, mais ou menos, e foi ali em diante, acho que quilômetro 12, 13, aonde eu fui indo de encontro com os meus pensamentos de fato, porque como eu estava indo para lá muito desanimada, para baixo, isso atrapalha a gente, né? Atrapalha a gente a evoluir, a desenvolver, a correr bem. E chegou nessa hora, eu vi que o meu psicológico ficou um pouquinho abalado, né? Ele não estava 100%, porque os pensamentos ruins começaram a vir. Começaram a vir lembranças de coisas ruins, coisas que aconteceram na minha vida, situações de anos atrás, falas. Gente, foi impressionante, foi vindo isso, situações que eu fui vivendo. Só que eu falei, eu vou manter correndo, eu não vou parar, eu não vou caminhar, eu vou manter, nem que eu desacelere, mas eu vou manter. E eu fui mantendo e esses pensamentos vindo. Eu comecei, como se eu estivesse confrontando esses pensamentos e dizer, eu sou mais forte, eu vou conseguir superar. Se eu superei aqueles desafios da vida que passaram, eu vou superar também aqui na corrida. E até no quilômetro 16, esses pensamentos iam confrontando e é como se eles quisessem sugar minha energia para paralisar. E eu fui ali conversando e tira um pensamento, tira outro. E chegou no 15, eu comecei a ficar ali um pouco emotiva, né? Ali a querer chorar. Eu tô muito emotiva esse ano. Acho que esse ano eu superei, não tem lógica. E essa prova eu fiquei muito emotiva. E foi vindo algumas coisas e eu falei, é aqui que eu vou buscar força lá. Claro, em primeiro lugar, onde eu busco força é em Deus. Mas eu precisava estar ali também. Ali renovo as minhas forças para enfrentar os desafios, porque eu vivo muito a prática ali, correndo. E é onde eu trago mais força para viver isso. E foi dessa forma, superando ali a cada metro, eu fui tentando lembrar de todas as coisas boas que eu fui vivendo ao longo desses anos em relação à corrida, para que ela fizesse sentido para mim, para que aquela prova fizesse sentido. E eu lembrava também nesse momento da conversa que eu tive com a Val, onde qual o propósito que eu vim buscar aqui? Qual o propósito que eu vim buscar aqui? E aí eu fui falando assim para mim, eu quero sentir mais essa corrida. Eu quero sentir cada km, sentir o meu corpo, estar assim mais presente. E depois do 16, esses pensamentos foram como se estivesse assim indo embora. E aí foi mesmo ali 16 até os 21,
foi o cansaço físico. Porque eu fui para essa prova e eu ganhei peso esse ano e eu fui, vamos dizer assim, né, com uns quilos a mais. Então eu percebi minha perna mais pesada, percebi meu corpo mais pesado. No ano passado eu fiz uma meia e ela não foi tão difícil para mim quanto essa. Os tempos foram próximos, mas eu falo ali de resistência, né, de força física. Essa para mim, ali do 16 em diante, eu senti o corpo pesado, o peso ali da prova em si. E eu fui levando, e chegou acho que faltavam uns 2 km, eu encontrei de um rapaz, nós dois pareamos, e ele percebeu que eu estava muito cansada, porque eu já estava correndo dessa forma, e ele, calma, tá chegando, né? Deus sempre ali, aí você vê sinais de Deus, o cuidado de Deus nas pequenas coisas. E a gente manteve junto até o final, eu agradeci ele, e aí eu desmoronei. Eu comecei a chorar de emoção, porque eu consegui passar por toda essa prova, enfrentando todos os desafios que a prova proporcionou, e não só a prova, mas os pensamentos também. E por eu ter conseguido superar tudo isso, a corrida voltou a fazer sentido para mim. Então o choro era o choro de que aquele lugar que eu havia perdido, eu encontrei. Era um choro de vitória, né? Foi uma prova que, sem dúvida, foi uma conquista muito grande. Eu cheguei me sentindo campeã, me sentindo vencedora por ter concluído e ter enfrentado todos esses desafios, esses pensamentos que foram vindo. E cheguei em casa, vim emotiva, cheguei em casa, eu chorava de emoção ali, aquele choro que você precisava externar, tirar ele, acho que era muita coisa, estava engasgada e eu precisava ali externar. E eu comecei assim a pensar, como eu perdi tantos anos. Por mais que durante todo esse tempo eu continuei correndo, mas sabe quando você está correndo e parece que você não está vivendo aquilo? É isso, parece que eu me desliguei durante esses anos. Eu falei, eu quero agora, daqui em diante, sentir mais a corrida de fato, do que ela de fato proporciona para mim. E eu saí de lá falando assim, cara, eu quero fazer uma maratona. Aí é que entra a maratona de Curitiba. Eu falei, eu quero fazer uma maratona. Eu quero fazer uma maratona. E levei essa fala para a psicóloga e falei com ela que eu queria muito fazer uma maratona, quero fazer, mas vai ser o ano que vem, vai ser o ano que vem. Mas aquilo tava aqui, ó, coração gritando, eu quero esse ano. E aí, uma pessoa postou em um grupo que eu participo que as inscrições estavam abertas para a Maratona de Curitiba. E eu falei, será que dá tempo? Tava faltando 5 meses. E aí eu falei assim, acho que dá. Deixa eu conversar primeiro com a minha psicóloga, que me conhece, e com o meu treinador, que também me conhece. Aí eu conversei com ela me ajudou ali a alinhar os pensamentos de forma que esse tempo eu não vivesse um tempo ali de pressão, porque foi aonde também o ano passado e o outro foi difícil. Eu fui muito pressionada em muitas áreas da minha vida, vi uma pressão muito grande, além da cobrança que eu exigi em mim, isso também teve outras coisas, e ela queria alinhar isso comigo para que eu não tivesse essa pressão, não levasse essa pressão para a maratona. E eu não queria levar isso, eu só queria viver. E eu falei assim, eu quero ir para essa maratona, mas muito mais do que viver a maratona, eu quero viver o processo da maratona, viver melhor esse processo da maratona. Já fiz uma maratona, fiz a do Rio de Janeiro em 2022, foi muito bom, fiz um tempo bom, fiz em 4 horas, podemos considerar assim um tempo ótimo, diante da média geral dos corredores, mas o meu processo de treino não foi o melhor, jornada de treino. Eu mesma, eu sou personal, eu não tenho experiência com distâncias longas, eu tenho com distâncias curtas. Então, levei para essa prova experiências treinei, mas treinei com as minhas experiências de distância curta. E eu não fiz muita rodagem longa.
foi aonde eu senti falta e eu falei que eu queria fazer diferente, eu queria viver melhor esse processo. E aí agora eu tenho o treinador, tenho o acompanhamento do Carlos, sou assessorada por ele e agora eu tenho vivido já essa jornada melhor, né? Já comecei os ciclos de treino. Ele falou comigo, quando eu procurei ele falando, ele falou, olha, tá apertado, vai ser apertado, vai ficar enxuto, porque não é só uma maratona, assim, por mais as experiências que eu tenho, a prova ela não é uma prova plana, ela é uma prova com muito morro. Por isso que ele disse que poderia ficar apertado, eu tenho que fazer essa prova. Mas ele falou, ó, talvez você não vai fazer o melhor tempo, né? Entregar assim, o que poderia entregar a mais, mas você consegue concluir. Eu falei, é isso que importa para mim, porque eu quero viver o máximo o processo dos treinos e chegar lá. Falei com ele, ó, não tô preocupada com o tempo, eu quero fazer uma boa prova, isso que eu quero, fazer uma boa prova, sentir essa prova, terminar bem. É a meta. Então tá bom. E aí nós começamos, né? Eu gravando esse vídeo hoje, mas eu já comecei esse ciclo de treino. Já foi um longo de 21, já foi um de 25, essa semana eu tenho um longo de 27 e a maratona começa agora, né? Começando agora, nesses treinos a cada ciclo. E foi aí que eu decidi ir para essa maratona. Mas não é qualquer maratona, né? Como eu falei, a maratona de Curitiba é uma das maratonas mais difíceis do Brasil, porque é uma maratona que tem muito morro. E eu estou disposta a aprender com esse ciclo, a fazer o que vai ser desconfortável para mim, que é esses treinos longos, esses treinos no morro, mas eu sei que tudo isso vai me gerar grandes aprendizados. E foi depois de que eu vivi isso em BH que a corrida voltou a fazer sentido e eu falei, opa, tem uma coisa aí que tá faltando, que faz muito sentido para mim, é viver uma maratona. E agora a gente tá aí, nesse ciclo de treino, vivendo aí essa emoção, cada treino, cada dia, e tá sendo assim uma experiência muito boa. Eu sei dos desafios que virão da maratona, mas com certeza tá valendo a pena. Então é isso, eu queria compartilhar com vocês por que de ir para essa maratona de Curitiba, mas compartilhar essa história que eu vivi. É muito mais do que correr, é o que a corrida ela proporciona na nossa vida, no nosso cuidado pessoal. Por meio da maratona, estou alimentando melhor, eu fui desejando fazer isso melhor. Foi engraçado que meu esposo falou que no dia que eu decidi que eu ia fazer, e eu conversei com ele antes, né? Claro, primeiro com ele que eu preciso do apoio dele, do incentivo, sem dúvida. E assim, eu mudei da água para o vinho. Depois eu conversei com a Joyce, minha psicóloga, depois eu conversei com o Carlos, meu treinador. E ele falou, amor, é impressionante como você mudou. Alimentação, sua postura, treino, é impressionante. Eu falei, é porque eu tô onde de fato faz sentido para mim. É isso. Isso faz sentido para mim. O que me move hoje a buscar ainda mais esse cuidado é por causa disso, né? Desse caminho para ir para a maratona e de poder chegar lá, entregar o melhor lá, mas principalmente entregar o melhor a cada treino. E eu sei que a cada degrau, tudo que eu vou vivendo no hoje é o que vai influenciar lá na frente, por isso. É isso, gente, eu queria compartilhar e continue acompanhando esse canal, porque vocês virão aqui muitos vídeos rumo a essa maratona de Curitiba. Até mais, gente!